Beleza? Tudo na paz? Começando mais um vídeo aí do Teologia Help. Se inscreve no canal, por favor, dá um joinha lá, deixa algum comentário para me ajudar. Tô te pedindo a sua ajuda, beleza? Se você gostou do vídeo, se você não gostou, não tem problema não. Eu queria compartilhar com você, eu estou estudando o livro de Romanos, né? No livro do F.F. Bruce. Se você não assistiu os vídeos anteriores dessa playlist de Romanos, palavras no grego, né? Gostaria que você fosse lá dar uma olhadinha no canal e assista os outros vídeos. Estou explicando algumas palavrinhas no grego e o contexto delas e o significado. Hoje está uma palavra interessante, está em Romanos capítulo 1, versículo 1. Diz assim, ó: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Paulo, ele vai abrir uma das cartas mais importantes da história da humanidade, um dos documentos mais importantes da história da humanidade. Acho que nem ele sabia que ia se tornar isso, né? Que é o livro de Romanos. E aí ele começa, o livro de Romanos, né? Como a maioria das suas cartas, ele começa se apresentando, né? E ele dá 3 características dele. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser o apóstolo, separado para o Evangelho. Antes de falar suas credenciais, né, celestiais ou ministeriais, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho, Paulo, ele se apresenta como servo, né? Ele usa a palavrinha Paulo, servo. E a palavra servo no grego é a palavra doulos, que no original é escravo. Na hora de traduzir, né, eles acharam melhor usar a palavra servo, mas o que Paulo está querendo dizer para os romanos, para quem iria ler a sua carta, é que eles se consideravam um escravo, né, um escravo de Jesus Cristo, mas não qualquer tipo de escravo. Eles se consideravam um doulos, que era uma categoria de escravos. Que categoria que era essa? Era o escravo voluntário, aquele que é escravo porque decidiu se associar, se afeiçoar, estar na presença de um determinado senhor e não sair mais. Então, por vontade própria, por livre e espontânea vontade, esse é o escravo doulos, é o considerado escravo doulos, que é aquele que é um escravo, né, que se torna uma propriedade de outra pessoa, porque naquela época no Império Romano tinha muitos escravos. E o escravo não tinha vontade própria, né? Ele era considerado uma propriedade. Então Paulo se apresenta como um doulos. Paulo, doulos, ou seja, um escravo. Mas escravo porque o Senhor te obriga, te prende? Não, eu sou um escravo doulos, eu sou um escravo voluntário. Eu estou na presença de Jesus, me tornei escravo dele, me tornei propriedade dele. Já não é mais a minha vontade, mas é a vontade dele, mas voluntariamente. Porque eu quis. Porque por amor a esse Senhor chamado Jesus Cristo. Então, Paulo, antes de apresentar as credenciais dele, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho, ele se apresenta como um servo, como um escravo. Ou seja, o serviço vem antes dos títulos, né? Das credenciais. Lembra, me mostre, Tiago que fala isso, me mostre a sua fé. Sem obras, que eu te mostro a minha fé pelas obras. Então Paulo, antes de mostrar as credenciais dele, quem ele era ministerialmente falando, ele se apresenta como servo, como um escravo de Jesus Cristo. E eu aprendo isso, que o serviço vem antes do título. Beleza? Então, espero que também você seja um escravo de Jesus, um doulos, um escravo voluntário. Você tem a oportunidade de abandonar, de deixar de ter essa comunhão, de estar na presença dele, mas você não abandona, né? Por que será? Porque você é um escravo, você é um escravo voluntário, de coração, porque ama, porque ele é um maravilhoso Senhor. Beleza? Se você gostou do vídeo, me ajuda aí se inscrevendo no canal e dando um like. E usa essa palavra para propagar e para fazer o nome do Senhor Jesus muito mais bonito do que já é. Valeu!